aqui com o professor José Roberto Cardoso, professor titular da Escola Politécnica da USP, né? Que tem uma longa carreira, exitosa carreira como engenheiro, especialmente como professor titular da nossa Escola Politécnica, e que está ao lado desse trabalho técnico. Ele também tem feito um trabalho bastante importante na área de educação e engenharia, que é o nosso principal ponto aqui dentro desse nosso novo canal, para discutir exatamente problemas da engenharia. E só lembrando que esse nosso canal ele é patrocinado pela empresa NEP Consultoria, mas especialmente tem um apoio dos sindicatos de engenheiros no estado de São Paulo. Tá? Então, sem mais me alongar, tá? Eu gostaria de ceder a palavra para o professor José Roberto Cardoso, que tem um currículo extenso, mas exatamente isso para a gente estar aqui também, para conversar sobre a carreira dele, as principais realizações dele, as preocupações dele e as perspectivas dele para a nossa engenharia no Brasil. Por favor, mestre. Tá, agradeço desde já a sua presença, a sua palavra aqui. Por favor, fique à vontade aí. Bom, eu me formei na Escola Politécnica em 1974, no curso de Engenharia Elétrica, modalidade eletrotécnica. Foi um curso muito prazeroso para mim, porque era justamente aquilo que eu queria fazer. Me interessava muito em entender como funcionavam os motores, os geradores, as linhas de transmissão. Isso me fascinava e eu peguei e fiz esse curso aí, que de fato foi uma realização importante para mim. Bom, logo na sequência da minha formatura, fui trabalhar numa empresa fabricante de geradores. Trabalhei nessa empresa por 4 anos e fui convidado no meio desse interregno de 4 anos para ministrar o curso de máquinas elétricas na Escola Politécnica. Naquele professor, tempo... professor, na sua época lá, na sua época de graduação, quem eram os professores lá que o senhor se lembra aí, que influenciaram o senhor aí? Sim. Eu tive o meu guru era o professor Auro Gilberto Falcone, né, que de fato era o titular da cadeira de conversão eletromecânica de energia, e ele também era empresário, tinha uma empresa fabricante de máquinas elétricas, então ele ensinava a área de conversão com uma facilidade enorme, dando exemplos práticos que não tinha aluno que não ficava fascinado, né? E também tive como chefe o professor Rubens Guedes Jordão, que foi diretor da Escola Politécnica na década de 70, que era o chefe de todos nós, né? E nós era um grupo de 4 professores. E o grupo de máquinas era muito forte, porque a parte de máquinas elétricas, poucas escolas se dedicavam, né, a esse tipo as máquinas elétricas, sobretudo a parte de projeto. E tinha um mercado de trabalho enorme na época. Só aqui em São Paulo, na grande São Paulo, nós devíamos ter aqui algo em torno de uma dezena de fabricantes, de grandes fabricantes de máquinas elétricas. Agora acho que não tem nenhuma, mas naquela época era algo fascinante. Tinha emprego sobrando para quem entendia de máquinas elétricas naquela ocasião. Bom, passados esses 4 anos aí, como eu fui convidado para trabalhar, para ministrar o curso de máquinas elétricas na Poli, aí então ingressei na escola em tempo parcial, ou seja, eu ficava na empresa e ao mesmo tempo dava aula. Então, como tempo parcial, fiquei bastante tempo, até a década de 80, 84, 85. E depois, evidentemente, as obrigações nas empresas começam a crescer, então pediram para que eu saísse da escola, que não dava mais para conciliar as duas atividades, e eu decidi, ao invés de sair da escola, sair da empresa. Procurei e passei a trabalhar na escola em tempo integral. Me dediquei bastante e fiz meu mestrado, fiz meu doutorado e depois fiz um estágio de pós-doutorado em Grenoble, na França, num laboratório de eletrotécnica aí, muito importante naquela ocasião. Sem dúvida, essa minha estadia na França de um ano em um laboratório importante mudou a visão completamente daquilo que eu conhecia de universidade. Trabalhar numa universidade de primeiro mundo, num laboratório com aquela estrutura que eles tinham, de fato
foi um aprendizado muito grande e ao voltar aqui para o Brasil eu tentei reproduzir aquilo, evidentemente, dentro das escalas que a gente conhece, né? Quer dizer, uma escala completamente diferente, mas aquele modo de trabalho eu tentei reproduzir aqui e consegui com algum sucesso. Então, voltando, eu criei um laboratório chamado Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, o LMAC, que ficou um laboratório de grande visibilidade, não só aqui no Brasil, e também na área internacional. Nós tivemos muitas publicações, uma quantidade razoável de teses e fomos responsáveis por organizar o maior evento de métodos numéricos para o eletromagnetismo aqui no Brasil, e isso de fato deu uma projeção grande no nosso laboratório em todo o planeta aí, né? Nossos alunos eram bem recebidos, vários alunos foram enviados para fazer ou doutorado ou parte dele fora, não só na França como também em outros países, incluindo aí países do Oriente. Professor, esse evento foi em que ano, mais ou menos? Foi em 97. Uhum. Foi em 97, foi realizado no Rio de Janeiro. Ele se chama Compumag. Né? A Compumag é considerada a maior conferência no mundo de métodos numéricos para o eletromagnetismo. Ela se realiza a cada 2 anos. Né? Uhum. E também fundamos a Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo. Aí eu tive a parceria de colegas meus da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós criamos um grupo aí, fundamos a Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo em 1994. Quer dizer, essa sociedade já está completando aí quase 30 anos, né? E eu agora sou presidente da SBMag novamente, fui no começo, depois fiquei um tempo sem cargo nenhum na sociedade e agora eu sou presidente novamente da sociedade e já organizamos vários eventos aqui no Brasil. O objetivo sempre é difundir o eletromagnetismo para as empresas, sobretudo, né? E também para a sociedade, para os alunos. Existe muito medo dos alunos com relação ao eletromagnetismo. Acho que é uma disciplina muito difícil quando não é. Ela de fato é uma disciplina fascinante e quem gosta daquilo aprende com facilidade. Você deve ter enfrentado algo similar quando começou a estudar métodos numéricos aí para a área estrutural, né? Todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças quando não é nada disso. Mas enfim, uma vez envolvido nessa área do eletromagnetismo, nessa área de pesquisa, eu tinha sempre uma preocupação de como passar isso para os alunos. Uma das dificuldades que nós tínhamos na engenharia elétrica é que não era ministrado na graduação o método dos elementos finitos, diferentemente do que ocorre na mecânica e na engenharia civil. Eles aprendem, né, elementos finitos já na graduação. E no caso da engenharia elétrica, isso não ocorre. Então, evidentemente, pensar em ensinar isso para os alunos sem usar uma matemática complexa é muito difícil, né? Não existia uma matemática, vamos dizer assim, adequada para o nível dos nossos estudantes para apresentar o método dos elementos finitos para o eletromagnetismo. Exigia que ele tivesse o conhecimento de técnicas matemáticas que não se aprendia na graduação. Bom, eu fiquei muito tempo buscando isso e depois de algum tempo consegui fazer uma formulação matemática, na minha opinião, muito simples, né, baseado apenas nas equações de Maxwell, sem usar relações, por exemplo, calcular extremo difuncional, usar um método dos resíduos ponderados, nada disso. É uma metodologia muito simples que eu desenvolvi aqui, tive colaboração de alguns colegas também, e essa metodologia foi condensada em um livro da CR CEPRES, em língua inglesa, e que foi considerado em 2014, depois eu posso resgatar isso para você,
o 7º melhor livro de engenharia elétrica daquele ano, né? Então isso foi, de fato, algo importante para mim. E depois, já me envolvendo na graduação novamente aqui na PUC, também eu escrevi um livro sobre conversão eletromecânica de energia para condensar todo aquele conhecimento que nós tínhamos adquirido ministrando aulas na PUC. Aí, por que a educação e engenharia, para mim, me atraiu muito, né, a parte da educação e engenharia especial? Porque eu comecei a perceber que os alunos não estavam, né, então você sente isso, o professor percebe isso, que os alunos não estavam assim com aquela garra de aprender engenharia como era no passado. A engenharia no passado, você estudava engenharia na década de 70, era uma loucura, todo mundo estava, se dedicava muito ao curso de engenharia, primeiro porque havia pleno emprego, não havia condições de você ficar desempregado na década de 70. A década de 70, a meu ver, foi a época áurea da engenharia, né? Onde o curso de engenharia era muito bem dado, porque você tinha uma mistura de professores veteranos com grande experiência na indústria e professores novos que acabavam de terminar seus doutorados, seus PhD no exterior e tinham acabado de chegar na Poli, e essa mistura criou aí, vamos dizer assim, uma sinergia muito boa na época na elétrica. Então o curso era bem agradável. Mas com o tempo, né, sobretudo quando entramos na década de 80, que começou uma crise econômica enorme no país, a engenharia virou uma profissão de desempregados, né? Como consequência, eu tenho certeza disso, isso afetou muito o jovem estudante que enxergava na engenharia, né, aquela profissão que ele tinha que seguir na vida e ia ter uma vida digna, né, com o tempo. Isso foi a época que apareceu a famosa frase, o engenheiro que virou suco. Acho que você talvez se lembre disso, Renato. Mas era esse o cenário que nós tínhamos, né? Então, isso desanimou muitos alunos, impactou bastante a escolha da engenharia pelos alunos. A gente percebe isso analisando, inclusive, Renato, qual a evolução do número de matriculados, de inscritos na FUVEST para as engenharias. Você percebe a queda substancial que houve na procura pela engenharia devido a essa crise que ocorreu, que ficou muito tempo ali. E, enfim, isso aí foi algo... Professor, internamente na Poli também, o que se percebeu, um pouco que eu peguei ali no final dos anos 80, é que também a questão da dedicação, do regime de trabalho dos professores dentro das universidades e da USP em especial, também mudou, né? Eu me lembro que tinha bem poucos professores em tempo integral, né? Isso muito também não pouco. Tem uma relação aí com essa condição aí dos cursos de engenharia? Como é que isso aí, essa variável aí trabalha nesse ambiente? Não tenha dúvida que isso aí, essa discussão, ela tem sido feita no mundo inteiro, né? Porque você pega um professor que vai trabalhar, que vai ministrar um curso de engenharia em tempo integral, que nunca viveu um ambiente industrial, nunca viveu numa obra. Quer dizer, como que ele vai conseguir passar para os seus alunos a beleza da engenharia, a beleza da profissão? Essa é uma discussão grande, né, que muita gente atribui a essa postura aí alguns dos problemas que ocorreram na engenharia, né? Mas, no entanto, o que aconteceu na sequência, também quando entrou o professor Goldenberg como reitor na Universidade de São Paulo, houve uma abertura muito grande que permitiu aí os professores trabalhar em projetos, fazer contratos com universidades, ou seja, criou-se as fundações que nós temos na USP. Então essas fundações mudaram completamente o cenário, de modo que os professores passaram a ter contato com o setor produtivo. De modo que, vamos dizer, essa deficiência, a princípio,
na devida medida, foi superada, né? Porque agora você passa a desenvolver projetos de pesquisa na área industrial e repassa isso para a área acadêmica, né? Mas de qualquer forma, eu creio que de fato foi o desemprego, né? O medo de que você não tinha certeza que conseguiria o emprego ao se formar, que de fato deu problema. E também, ao mesmo tempo, começou a aparecer uma quantidade enorme de novas profissões atrativas, coisa que antigamente só ficava restrita a engenharia, direito e medicina. Começaram a aparecer outras profissões, o jornalismo ocupou um espaço grande, você sabe disso, o jornalismo, a parte de humanas também, a parte de ciências sociais, adquiriu também um protagonismo grande. Então, várias outras opções de mercado de trabalho surgiram que ocupou o espaço da engenharia na cabeça dos estudantes, né? O que foi bom, não deixa de ser não é ruim esse problema, mas isso que de fato ocorreu, né? Mas a engenharia depois chegou ao final dos anos 2000, começou a mostrar sinais de recuperação e mais ainda, né, começou-se a identificar no final da década de 90, de 95 para frente, que de fato a engenharia não estava formando um profissional adequado para o mercado de trabalho do momento. Isso foi detectado em primeiro lugar nos Estados Unidos, que eles começaram a perceber que a engenharia americana estava perdendo o protagonismo mundial, né? Isso para eles é um negócio perigoso, porque é um país que vive de tecnologia, então se ele não tem a melhor engenharia do mundo, seguramente vai perder terreno, né? Isso foi identificado pela comunidade educacional americana, a qual elaborou um projeto muito grande para identificar as razões que levaram a engenharia americana a perder protagonismo com relação aos engenheiros do Oriente e também até europeus. Esse trabalho foi coordenado pela Boeing, né? Nos Estados Unidos sempre as empresas tomam essas iniciativas. Um projeto milionário, feito pela Boeing, depois de algum tempo, foi mais de uns 4, 5 anos de trabalho, a Boeing lançou um relatório muito famoso, você encontra ele na internet, creio eu, seguramente, e no qual ele identificou que uma série de atributos são exigidos pelo mercado de trabalho e as engenharias e as escolas de engenharia não ensinam nossos alunos dessas questões. Esses atributos são as famosas soft skills, foi aí que apareceu esse nome, soft skills, que era, por exemplo, dentre outras, né? Quer dizer, competência, atributos de competência. Primeiro é conhecer a engenharia mesmo, né? A parte fundamental da engenharia, a parte básica, e ter noção da dificuldade de como resolver um problema de engenharia. Mas, além disso, é necessário que ele tenha, por exemplo, uma comunicação adequada, não só oral, como escrita, também gráfica, e também saber ouvir é importante. Então a comunicação em particular é uma dificuldade grande dos engenheiros. Poucos engenheiros conseguiam se expressar bem, e agora é outro negócio. Você pode ter a ideia mais brilhante do mundo, Renato. Se você não consegue se expressar, essa ideia morre. Ninguém vai entender, vai ficar por isso mesmo. Então, a comunicação passou a ser fundamental. O trabalho em equipe passou a ser mandatório, né? No passado, o engenheiro trabalhava isolado, né? A engenharia tinha um trabalho sequencial, né? Você fazia um croquis, depois fazia um projeto, depois esse projeto ia para a produção. Cada etapa tinha um começo e fim, começo e fim, começo e fim.
essa engenharia sequencial que não exigia muita comunicação entre os engenheiros. Então o trabalho em equipe não era muito afetado, as equipes eram pequenas, uma ou duas pessoas, né? Muitos deles trabalhavam isolados. Agora a engenharia passou a ser integrada, né, em uma equipe onde, além de engenheiros, começou a aparecer outros profissionais, né, economistas, sociólogos, advogados, enfim, tudo isso numa equipe que vai projetar, que vai fazer ou um produto ou um sistema, seja lá o que for, né? E trabalhar em equipe, de fato, é algo que não é trivial, né? Então, é necessário que, de fato, o profissional tenha um treinamento nisso. E esse treinamento é justamente para que ele pratique, né, aquilo que nós chamamos de inteligência emocional, né? Quer dizer, por exemplo, você vai ter que engolir sapo, saber engolir sapo, saber ouvir a opinião dos outros, não ser aqueles caras turrões que só ele se julga o dono da verdade. Existe muito disso ainda, mas agora em menor quantidade. E esse tipo de atributo, por incrível que pareça, são atributos que melhoram a engenharia do país. Sabe, conhecer um pouco da história também, porque a gente aprende muito com a história, a questão econômica, né? Muitos cursos de engenharia, eu fiz o curso de engenharia elétrica, dinheiro ninguém tocava no assunto. Ninguém tocou em assunto de dinheiro. Eu aprendi a técnica, mas não tinha problema nenhum de dinheiro envolvido. Então, isso aí que levou a esse movimento, logo depois da publicação do relatório da Boeing, um movimento muito grande de mudança da engenharia americana. Ô, professor, só um parênteses aí, só para colocar algumas variáveis aí do meu interesse nesse processo. Não, eu acho que uma questão importante é a questão de desindustrialização, né? Que não só ocorreu no Brasil, né, nos últimos 40 anos, aí, principalmente depois da década de 70, né, crise do petróleo, né? Ali e a industrialização também não foi um processo tão longo, né? Se a gente considerar que veio da década de 30. Então, nós temos aí um espaço ali, uns 40, 50 anos ali, que a gente trabalhou de fato no processo de industrialização. Esse é um componente, eu acho, que por exemplo, eu sou um engenheiro dos anos 80, né? Uma vez eu conversei com um professor, que ele é até mais velho que o senhor, ele falou: Renato, a gente teve engenharia nos anos 50, 60, final dos anos 50, 60, 70. Aí parou, corta para anos 2000, né? Então, eu, por exemplo, sou engenheiro de quase 40 anos, eu sou engenheiro da crise, né? Eu estou aqui de teimoso como engenheiro, porque meus colegas todos praticamente saíram. Né? Então, esse é um aspecto, né, que eu colocaria assim, dentro dessa formação do engenheiro. Né? Outro aspecto, né, talvez também não tão interessante, mas a proliferação de muitas escolas de engenharia, né, que daí não é mais a escola politécnica, não é mais aquelas federais, né, que a gente está... Esse... também eu acho que são fatores, né? E outro também, nos anos 2000 começa o quê? A migrar essa parte da indústria também toda lá para a Ásia, né? E então, essa própria, eu imagino que esse estudo aí bastante influenciado, porque eu me lembro dos anos 2000, GM, Ford, todo mundo montando plantas, né? Para baratear o custo da mão de obra. Na época eles foram alertados no que ia dar, e eles não fizeram isso. Então, dentro desse processo, assim, eu acho que é um ambiente bastante complexo, né? E contribui, então, para esse conceito de engenharia também, né? Mas eu não sei exatamente, eu acho que também não foi muito estudado, assim, como é que essas variáveis concorrem nesse contexto aí que o senhor está descrevendo aí. O que é curioso é que nós, em paralelo com essa crise da engenharia, o Brasil teve iniciativas que, de fato, são admiráveis na engenharia. Por exemplo, em 1974, teve a crise do petróleo. Ali, o professor Goldenberg cismou que nós podemos substituir o petróleo usando o etanol. Sim. Fez um trabalho enorme lá, estudou e demonstrou. Foi publicado até o artigo dele, famoso, talvez um dos artigos científicos mais referenciados do Brasil, em que ele colocou lá que o etanol
ele tenha ganho energético ao ser produzido, ou seja, você gasta menos energia produzindo do que a energia que ele libera. Quer dizer, isso aí foi a prova, o atestado que de fato o etanol era uma alternativa viável para a substituição do petróleo. E evidentemente isso criou uma indústria enorme no país, né? Uma febre de pesquisas, não só na parte mecânica para adaptar motores, mas como também a Embrapa na produção de cana, para melhorar a produção de cana e outros equipamentos agrícolas, enfim, foi de fato algo que levou aí a gente ter uma matriz energética agora invejável, né? Então, esse trabalho aí é um trabalho da engenharia nacional que mesmo na crise conseguiu aí fazer algo que mudou muito o mundo, né? Agora. E o Brasil está se beneficiando disso. E tudo isso foi feito numa época que não havia pressão por mudanças climáticas, sustentabilidade, nada disso, né? Então agora você vê, nós estamos aí numa situação muito confortável, né? No que se refere a energias renováveis. Não existe país no mundo como o Brasil nessa área, né? Eu recordo uma vez o professor Brito, numa palestra, comentou que se amanhã, se hoje à noite acabar a gasolina no mundo inteiro, os brasileiros serão os únicos a andar de carro amanhã. Uhum. Porque nós não temos o etanol. Quer dizer, e também, em paralelo com isso, um outro fato marcante é a Embraer, né? Quer dizer, a Embraer, puxa vida, na década de 70 fazia lá o Bandeirantes, olha agora o que é essa empresa. A Embraer é uma empresa de tanto sucesso que se possa ter uma ideia, nós temos mais aviões da Embraer voando nos Estados Unidos do que avião da Boeing. Porque fabricaram um avião de 100 lugares, que é o avião de 100 lugares mais eficiente do planeta. Quer dizer, então é uma empresa de sucesso. Então, você veja só como são as coisas. O Brasil teve essas iniciativas aí tão arrojadas, né? Mas, no entanto, na raia miúda, né, mais embaixo, uma crise de emprego grande, né? Eu cito ainda outros. Pega Itaipu, por exemplo. Itaipu foi a primeira transmissão em corrente contínua no mundo. E o metrô de São Paulo foi o primeiro metrô que usava eletrônica de potência no acionamento. Mas, no entanto, nós passamos por essa fase toda da engenharia aí por conta desse fato que você citou, que nós começamos a exportar mão de obra para a China. Começamos a pegar as coisas, mandar fabricar na China ou comprar da China, porque era mais fácil comprar do que produzir aqui. Uhum. Eu me recordo que eu tinha um ex-aluno cujo pai tinha uma fábrica de furadeiras, aquelas furadeiras de bancada. Okay. O pai dele uma hora fechou a fábrica e se transformou numa loja de venda de furadeira chinesa. Yeah. Porque a furadeira chinesa é mais barata. Então isso aí foi um problema, né? Que ocorreu também nos Estados Unidos, e essa foi uma das coisas que foram identificadas nesse relatório Boring. Eles começaram a repatriar depois, já nos anos 2000, várias coisas, né? E até viram que muitas coisas que eles mandaram fazer lá fora, eles copiaram na cara dura. Então os Estados Unidos identificaram o erro estratégico que foi aquilo. Mas, enfim, foi esse um dos problemas que afetou muito o Brasil, né, que levou a essa falta de emprego. Afundou a nossa indústria, né? Mas essa dificuldade assim dessa retenção, eu citaria dois exemplos aí que me influenciaram também na minha carreira, né? Um é a década de 70, 80, especialmente a construção civil, né? Eu me lembro das reuniões com o Sr. Milton Vargas, né? Sim. E ele foi dono da Temag, também foi um grande geotécnico, um dos caras que começou essa área toda aqui no Brasil. E ele falava, ele já bem idoso, né, nas reuniões, olha, eu quero ver quando o Brasil precisar fazer grandes obras novamente. Porque as estruturas de trabalho que a gente tinha na Temag, com 4.000 engenheiros, na Promon com mais 4.000, a Hidroservice com milhares também,
E eram estruturas, né? Pô, isso lembra lá, Promonte, o professor Décio Zagotes, né? Tem o professor Souza Lima, que inclusive da área de elementos Só finis, Salina, né? Então, eu sei, era conheço. tinha uma ligação profunda da Politécnica, inclusive, né? Com essas grandes empreiteiras, né? E, então, isso aí, ele falando, né? Ele, pô, isso aí se perdeu. E eu agora, recentemente, passei pela essa experiência da Óleo e Gás, né? E posso É, lhe falar que praticamente acabaram os escritórios de engenharia, exato. Não, simplesmente isso, projetos. Atualmente estão sendo feitas 5 plataformas do exterior e tem mais 5 para serem licitadas, todas na China. Então, é, qual é a nossa dificuldade, mestre, para lidar com essa engenharia? O senhor falou essa proficiência que eu concordo plenamente, mas que ao mesmo tempo a gente deixa sair pelos dedos, assim, depois de alcançar um alto. A Petrobras, de grandes profundidades, era uma tecnologia que ninguém tinha no mundo. é. Não foi isso aí, de fato, é, é, a desindustrialização levou ao fechamento à perda dessa competência que nós tínhamos nessas empresas de consultoria que você citou. De fato, o conhecimento que nós tínhamos ali, que foi dissipado, foi pulverizado, muitas vezes, e com isso se perde muita coisa, por conta justamente dos grandes projetos que deixamos de ter, né? Depois, sei lá, agora os grandes projetos atualmente são feitos por empresas de engenharia do exterior. Sim. Já vem aqui tudo pronto e nós temos que pegar e reproduzir aqui, né? Uhum. É- é- Estamos agora tentando recuperar isso, né? O projeto Cresce Brasil do Sindicato dos Engenheiros é justamente esse de resgatar, entre outras coisas, o setor industrial, né? Porque vai alavancar a engenharia como um todo, porque vai gerar emprego, vai gerar necessidade, e evidentemente virão atrás aí os projetos de infraestrutura. Mas Vai a fazer. falta, mestre, desculpa de interromper, mas Não, o que sem falta problema. nesse processo? É uma estrutura política de manutenção, é um governo federal, governos estaduais, políticas industriais claras, planejamento? Onde é que a gente falha aí? Porque a gente pode criar vários planos, né? Mas se não tiver uma estrutura que sustente isso aí nos seus fundamentos também, como isso, nós criamos várias competências e perdemos, né? Quer dizer, o que nós precisamos é a reforma tributária que tá pegando no momento, né? Quer dizer, a tributação está tão intensa que o custo do Brasil aí é enorme. Isso inviabiliza uma série de projetos do nosso país. Então, essas reformas que nós precisamos ter no país é o que se espera que vai ocorrer a partir desse ano, né? Porque do jeito que as coisas estavam caminhando, eu não sei, nós não teríamos uma solução adequada esperando aí que fosse acontecer algo de bom. Eu estou agora, quer dizer, como brasileiro, né, confiante que vão tomar atitudes adequadas para que a gente consiga sair desse buraco, porque e você tocou também a questão das escolas de engenharias que aumentou o número de vagas. Isso de fato você tem toda a razão, quer dizer, isso é coisa típica de planejamento, que você pode imaginar que o planejamento não ocorreu, não existe nesse país um planejamento que permite aí ter, sei lá, que o Estado possa ter um eixo para seguir nos próximos 20 anos. Não tem. Cada ano entra um governo, sai, muda completamente, assim, as coisas não são contínuas, não tem uma continuidade no processo. Então, nós temos hoje mais de 2 milhões de vagas, você acredita, se quiser, e esse ano em particular, no ano de 2022, quer dizer, o ano passado foi a primeira vez em que o número de vagas foi superior ao número de inscrições no vestibular. Em No todas as Brasil inteiro. universidades? Todas as universidades, pública e privada somada do Brasil inteiro. Né? Quer dizer, superou. Nós temos mais vagas do que interessados. Né? Uhum. E a crise é muito patente se analisando números. Em 2017, por exemplo, nós tínhamos 1.400.000 alunos de engenharia no Brasil inteiro. 1.400.000, quase 1.500.000
alunos de engenharia. Né? Agora nós estamos com menos de 800 mil. Não, está na metade. Menos de 800 mil. Né? E o ingresso também está caindo substancialmente. Né? Entrava 300 e poucos mil, está entrando bem menos que isso. Tem muitas escolas, ninguém está fazendo essa contagem aí. Não são escolas que fecham. Eu conheço só uma escola aqui em São Paulo que fechou. Era aquela, a FESP, não sei se você se lembra dessa FESP. Era uma escola de engenharia que ficava ali naquele colégio Sacré-Cœur de Maria, ali, né? Na 9 de julho. Essa foi a única que fechou. Mas a maioria das escolas fechou cursos, ela não fechou o curso inteiro. Alguns cursos foram fechados e a redução é incrível. Tem escolas que está com 30% só da capacidade sendo utilizada. Quer dizer, é algo que é triste, porque senão vai... Nós estamos formando, você tem uma ideia, em torno de 130 mil engenheiros por ano. Né? Na época quando entrou o primeiro governo Lula, quando foi lançado o PAC, nós titulávamos 25 mil apenas. Olha só, 25 mil, isso anos 2000, hein? Anos 2002, por aí, titulávamos 25 mil no início dos anos 2000. Foi lançado o PAC. O PAC foi um projeto de 4 anos que o Lula instituiu e destinou a ele 250 bilhões de dólares em 4 anos. 250 bilhões de dólares, tem uma conta de padeiro que funciona bem, viu, Renato? Essa conta de padeiro é o seguinte: a cada $1 milhão novo lançado na economia, gera um cargo de engenheiro. $1 milhão gera um posto de engenheiro, em qualquer lugar. Né? Então, no nosso caso, são 130 mil engenheiros por ano, nós precisamos de 130 bilhões de dólares. De novo, para dar emprego para todo mundo. 130 bi é 8% do PIB. Quer dizer, então o produto interno bruto precisa crescer no mínimo 8% para dar emprego para todo mundo. O que é impossível. É impossível. Na época de hoje. Mas voltando à questão lá do início do PAC, que era 25 mil, foi lançado o PAC, 250 bi. 250 bi significava 250 mil engenheiros em 4 anos. A gente titulava apenas 25 mil. Então você viu o que aconteceu? A reação direta. Foi aí que o olho, o ovo da serpente, né? As escolas aumentaram o número de vagas violentamente porque sabia que ia ter mercado. E teve. Houve uma busca assombrosa aos cursos de engenharia, tá? E o profissional valorizado. Eu me lembro que os profissionais escolhiam emprego, 3 meses depois pulava para outro. Estava, de fato, uma febre terrível, isso na época do PAC. E aí o que aconteceu? Chegou no final, esse programa não foi cumprido, né? Não foi cumprido, mas a escola criou vaga e continuou pegando gente. Então começou a fazer uma bolha lá na frente, né? Não tinha emprego, mas no entanto saindo bastante gente, e nós estamos aí com um contingente razoável de engenheiros sem emprego. Sem emprego. Que foram trabalhar com Uber, a uberização intensa, né? Enfim. Eu me lembro comentando, lembrando na época eu dava curso assim, para empresas, né, em instituições também que divulgavam programas de computador, né? A gente encontrava muito pouco politécnico também, né? Então os politécnicos estavam todos nos bancos, né? Então até mas dentro desse processo que a gente vê nitidamente assim, uma falta de coordenação geral, né? Que a gente sente falta, né? Agora vamos colocar dinheiro, aí falta dinheiro. Daqui a pouco não, agora vamos colocar dinheiro. Aí não tem.
E tem uma questão também da qualidade dos engenheiros, né? Não é só abrir um botão lá e sair mais dinheiro. E eu estava dando curso, eu sabia bem assim do que eu, né, quando tinha alunos de diferentes graduações, diferentes lugares e tal. E como é que o senhor vê a participação dessas instituições né, que têm essa missão, né? Desde o CREA, dos sindicatos, as confederações? Eu vejo movimentos aí, até hoje em dia a mídia social, elas facilita um pouco de tentar acompanhar, mas alguma ação mais coordenada que privilegie esses movimentos aí de grandes, aí, de um mínimo de coordenação para essas coisas. As instituições, né, primeiro as escolas, né? Vamos pensar nas escolas. Você tocou um ponto importante, que é a qualidade de engenheiros. Uma estimativa que se tem é que apenas 1/4 desse contingente formado tem boa formação. Então nós temos aí de 1/4 de 120, divide por 4, isso aí dá 30 mil. Nós temos em torno de 25 mil a 30 mil engenheiros com boa formação. Né? Esses caras arrumam emprego. Né? Fora eles, de fato, a coisa é complicada. Eles têm uma formação fraca, né? Porque justamente as escolas entraram numa competição atualmente incrível de baixar preço. É um mercado, né? Nosso mercado, então, você não imagina, tem curso de engenharia por 200 e poucos reais, tem curso que o cara vai dar, um laboratório, como o cara vai montar um laboratório? Os caras não têm laboratório, o professor faz lá uma experiência sozinho, põe câmera, o pessoal vê. Quer dizer, isso de fato é algo que o aluno não aprende, pô. Ele não sente beleza daquilo. O aluno de engenharia quer fazer um projeto, quer mexer no laboratório, quer criar alguma coisa. Então isso que acontece, isso leva a um curso chato. O aluno vai aborrecido para a escola, simplesmente para estudar, e de fato nós temos aí um baixo rendimento na formação desses alunos. Né? A evasão é absurda, Renata. Nós temos em torno de 60% de evasão. Veja que coisa, veja como é que pode algo desse tipo. 60% dos alunos que entram no curso não se formam. Quer dizer, isso é uma atitude, é algo que o Ministério da Educação tem que tomar uma atitude urgente para resolver essa questão. Sobretudo essa questão do planejamento disso, não deixar explodir o número de vagas assim, sem mais nem menos. Você vê a medicina, eles têm um controle lá de unhas e dentes para controlar o número de vagas na medicina, apesar da gente ter poucos médicos. A engenharia não tem controle algum. Quer dizer, o CREA devia tomar alguma iniciativa, né? As associações de classe não se envolvem nisso, porque ela fica mais defendendo a profissão, defendendo o salário, defendendo o emprego, e isso é discutido internamente, mas não tem como ela ter uma ação disso, né? No sindicato nós temos lá um conselho tecnológico, né? Um conselho que eu presido, que congrega aí um grupo de 250 profissionais, mais ou menos, tem um núcleo dirigente desse conselho de 40 pessoas, em que a gente discute essas questões, né? Fala isso nas palestras, fala isso no encontro com empresários, com governo, educadores, mas eu confesso para você, sem sucesso. É um negócio terrível. Os interesses são outros, quer dizer, as empresas, as escolas viraram empresas, daquelas empresas enormes, que tem até ações na bolsa, pô. Então você vê como é que é. Brigar com esse grupo aí não é fácil, né? Não é fácil. Mas vendo esses problemas é que eu comecei a me envolver bastante com a engenharia, né? E preocupado com o ensino, né? Então, fazer um ensino de engenharia mais adequado, quer dizer, agora a gente tem que... Foi fruto desse trabalho da Boeing, né? Em que foi identificado que competências socioemocionais são importantes para o engenheiro, como introduzir essas competências socioemocionais na estrutura curricular, né?
nós não podemos pegar assim, bom, vamos dar algum curso de comunicações, por exemplo. Você fala isso numa escola de engenharia, é briga geral, porque se você vai colocar alguma coisa nova, vai ter que tirar alguma coisa que está lá, porque o espaço é o mesmo. Tá certo? Então o cara, pô, vai tirar que disciplina? A minha, a dele. Então esse aí é um problema que sempre ocorre nas escolas. Mas o que acontece de fato na realidade? Não precisa tirar aula de ninguém, mas acontece que todas as aulas ele tem que fazer o aluno praticar aquelas competências. Alguém que dá aula de cálculo tem que chegar, falar sobre, estimular o aluno a se comunicar, a dar uma palestra, a fazer uma apresentação, trabalhar em equipe, escrever, fazer redação, porque a dificuldade de escrita é enorme, enorme. E não precisa pegar, mudar a disciplina. Quer dizer, mas o que acontece? O professor precisa ter uma formação adequada. Quer dizer, essa aqui é uma grande dificuldade que as novas diretrizes curriculares apontam, né? Quer dizer, nós vamos fazer um curso onde, baseado em competências, quer dizer, onde não vai se dar a importância que se tinha no passado para o conteúdo, mas, no entanto, nós não temos professor com a formação adequada para dar um curso nesses moldes. Então, a formação do professor aí é fundamental. Mas algumas disciplinas, de fato, precisam sair. Aquelas muito especializadas não tem mais sentido em nossos dias. Né? E também você pega os cursos, falei em cálculo agora, mas eu me recordo de cálculo, como é que era, você deve se lembrar, né? A gente aprendia lá, né? Integrar, resolver equação de diferença de primeira ordem. Era uma teoria de uma página. Virava a página, tinha 50 equações diferenciais de primeira ordem para você resolver. Ninguém explicava de onde veio. Para onde vai? Você simplesmente ficava lá memorizando, decorava formas de resolver a equação diferencial. Isso que não pode mais acontecer. Precisa mudar. Quer dizer, vai dar equação diferencial, muito bem, mas associa um fenômeno físico, mostra como é que ele é, e você pega os livros de cálculo, ele tem essa lista de exercícios desse jeito que eu falei, mas também tem aquelas que tem os probleminhas, mas o professor de cálculo não passa perto disso. Ele resolveu o problema lá, sei lá, um tanque que entra uma água, um líquido com uma densidade X, outro com densidade Y, calcular a densidade final em função do tempo, uma equação diferencial de primeiro ano. Eles não ensinam isso porque eles não sabem. Né? Eles sabem resolver a equação diferencial. Então, esse modelo de professor é que precisa ser treinado, né, para dar o ensino que a gente precisa, né? Em que o aluno, de fato, pratique aquelas habilidades que são exigidas agora no mercado. Né? Professor, aí nesse aspecto o senhor está já se referindo, hoje existe uma ideia do engenheiro que é empreendedor, né? Dentro do paradigma de inovação, competitividade, exato, né? Onde estão essas soft skills, né? Mas a parte do business, né, da mais importante para toda a complexidade do business, né, poder olhar desde não só a parte técnica, mas também para a parte comercial, parte gerencial, né? É isso que o senhor está se referindo, né? Exatamente. O que eu vejo, Renato, quer dizer, isso que é a parte bonita da engenharia, a escola de engenharia não dá. Quer dizer, ele aprende, ele faz startup, fazer alguma. Ele vê isso, ele se preocupa mais isso depois que se forma, quando ele tem alguma ideia e tal, mas a escola, de fato, não faz isso. Quer dizer, você pega agora, por exemplo, a parte prática do curso de engenharia, como que ela é dada até hoje? Não é um ambiente que estimula a criatividade para o laboratório. Você vai no laboratório, tem uma sequência, você recebe lá uma receita de bolo, item A, né? Se for na engenharia elétrica, item A, põe um amperímetro nesse ponto, põe um voltímetro nesse, põe uma fonte nesse, aumenta a fonte, mede o I, mede o V, faz um gráfico. É um adestramento, que eu chamo. Você não é ensinado, você é adestrado.
O laboratório, a parte prática, ela tem que ser livre para que ele possa ser criativo. Aí ele vai entrar em pensar em fazer coisas novas, né? Criação, a inovação. Uhum. Né? Tudo que você faz, por exemplo, no Fab Lab, é parte prática. Não podemos ficar, puxa vida, na parte elétrica, ficar determinar parâmetros de um motor. Não preciso mais um aluno aprender isso. Entendeu? Confesso que você não vejo necessidade disso, porque se ele precisar disso, ele com uma boa formação é um capítulo de um livro, é 5 páginas do livro, ele lê, ele aprende e faz. Né? Mas ele tem que saber como aplicar esse motor melhor, quais são as mudanças que eu posso fazer para melhorar o desempenho desse equipamento, ou do próprio sistema, né? E, enfim, como criar, né? Não simplesmente pegar, reproduzir coisas que já estão feitas. Quer dizer, essa que é a nova atividade prática das escolas de engenharia. Ele, mestre, ele é livre. Mas fazer uma pequena provocação, assim, é no sentido assim de que o mercado também, ele, nesse paradigma, né, de essa competitividade, inovação e essas estruturas multidisciplinares que a gente está tendo hoje. Então, assim, e aí você tem desde a estrutura de marketing, que tem uma voz tão ativa quanto a do engenheiro. Hoje, por exemplo, eu já trabalhei em empresas, né, que tinha mais advogados do que engenheiros, né, por conta de uma questão de compliance, de todo esse processo do Lava Jato aí e tal, que foi um dos detonou. Então, hoje você vai fazer um contrato com uma empresa, o compliance é 10 páginas, é mais que o trabalho. Então, assim, mas o senhor não diria que também ocorre assim? Eu acho que a gente está o quê? A gente está se adaptando a essa estrutura, de uma certa maneira. Você não encararia assim, não? E assim, outro aspecto que eu percebo, aí dentro da minha expectativa, mas é só uma percepção minha, assim, é a diminuição do papel do engenheiro dentro das estruturas, até por uma questão de comunicação, como você falou, de dar visibilidade ao trabalho, de se entender com os colegas, essas coisas. O engenheiro é mais durão, vamos dizer assim, né? Mais técnico, mais cartesiano, né? Então, assim, a minha percepção é que assim, o engenheiro, como um componente de uma equipe, ele diminui de tamanho, né? Não, ele perdeu espaço, a engenharia da Perdeu espaço, Perdeu espaço direto, isso é fundamental, porque uma das razões disso é justamente essa questão. Você vai nas empresas atualmente, a maioria delas tem contador e advogado, né? E os equipamentos, tudo que eles têm, eles compram e vão e montam. A engenharia é muito pequena para esses caras. Agora, por que no exterior isso não ocorre? Porque eles têm profissionais, têm engenheiros com titulações elevadas lá, a ponto de fazerem pesquisa, terem competência de fazer pesquisa. As empresas não investem em fazer pesquisa nas empresas. Muitas fazem pesquisa em parceria com a universidade. Muito que bem, mas eles contratam a universidade para resolver um problema pontual, acabou o trabalho, acabou o relacionamento, aquilo não internaliza para a empresa o trabalho. Então eles precisavam ter profissionais, que não precisa ser doutor, não. O que é importante é alguém que gosta de pesquisar, né? E que para fazer uma ponte com a universidade, quando um trabalho for concluído, aquele trabalho for de fato transferido para o conhecimento da empresa. Né? Essa é uma dificuldade que nós temos, que não ocorre nos países desenvolvidos. Não, só para pegar um gancho nessa, o senhor lembra, né? Muito se falou na estrutura em Y, né? Que eu acho que é isso que a gente está falando agora. E eu me lembro poucas empresas aí, talvez uma que tenha dado certo durante o certo. Hoje eu não acompanhei mais, mas a Metal Leve, depois virou Mali. Mas a Metal Leve, no momento, eu me lembro de uma equipe de técnicos, de engenheiros muito qualificada, tal. Isso. Mas por que isso aí, se é que o senhor considera isso, por que isso aí não deu certo aqui no Brasil? Eu confesso para você que é uma pergunta que eu não sei te responder, mas eu posso imaginar, viu? Foi justamente essa transferência para a China
da nossa fabricação, da nossa produção. Eu me recordo que fizemos um projeto para a Arno, na época, para melhorar o motor do ventilador deles. E lá com os engenheiros da Arno, fiquei sabendo que o ventilador da Arno era mais barato, o ventilador chinês vendido ali na Estação da Luz, na calçada, era mais barato que o custo de produção do ventilador da Arno. Custo de produção. Não dá. Aí não há como uma indústria se sustentar, porque o consumidor vai comprar mais barato. Ele fala, não adianta. Aqui nós estamos numa situação que ninguém tem dinheiro sobrando, então ninguém vai escolher as coisas mesmo por qualidade. Vai conseguir pelo preço. E além do mais, os chineses também já melhoraram a qualidade, então nem isso você pode mais questionar. Então eu acho que foi esse o problema, a desindustrialização do país. Foi o grande problema que nós estamos enfrentando aqui, nós temos que recuperar isso, né? Os chineses já estão preocupados com isso, né? Vocês sabem muito bem, mas é uma alternativa, né? Que se tem é essa. Agora tem reindustrializar sobre um outro paradigma, né? De indústria 4.0, com uma forma de trabalhar diferente, né? E isso exige investimento pesado que só com financiamento estatal as empresas vão conseguir fazer alguma coisa. Mas é um desafio gigantesco, assim, para não entrar na pauta pessimista, mas a gente está diagnosticando aqui problemas nas universidades, problemas das empresas, um problema de coordenação, e acabamos de falar que, não, isso é correto hoje, a sua expectativa como um engenheiro. Antigamente, eu me lembro do senhor também, mas o gerente era um engenheiro, né? O diretor era um engenheiro. Hoje é o pessoal das finanças lá, do business, não é? Não, a comunicação também é mais difícil, né? Então, tem uma série de questões. Mas eu gostaria de explorar mais um pouco com o senhor aí. Essa questão da universidade e empresa é uma coisa que sempre me atraiu, né? Por ser duas instituições fundamentais, né? Na sociedade. E o Brasil, apesar de todas as dificuldades, as universidades brasileiras são de boa qualidade, especialmente as públicas, né? E o senhor acha que isso aí a gente esse fluxo de conhecimento que é tão necessário, isso é uma coisa equacionada ou ainda existe algum modelo aí que a gente pode dizer assim, não, esse está funcionando, tal, ou é uma coisa a ser feita ainda? Quer dizer, o caso das universidades públicas, né? Quer dizer, a dificuldade que eu sinto que é você exigir de todas as universidades um desempenho igual ao desempenho que tem a USP, por exemplo, né? Então todo mundo vai ter que publicar papers em revistas de qualidade, em quantidades adequadas, né? Coisas desse tipo que não dá, por exemplo, como universidade federal ou pública em regiões afastadas cumprir, né? Então, se você pegar os países desenvolvidos, eles têm lá um conjunto de universidades normalmente pequeno, que é exatamente a elite dessas, na elite no bom sentido, né? Que são as grandes universidades que conseguem recursos substanciais para pesquisa e tal. Depois tem um contingente grande, médio, que dá cursos adequados, e depois tem um outro contingente maior ainda, onde fornece curso de formação profissional, essencialmente. O cara sai engenheiro lá, vai para trabalhar na fábrica, chão de fábrica mesmo, os focos são diferentes, né? Isso no Brasil é difícil de fazer, porque todo mundo acha que o dele é melhor e vai ter que continuar sendo. E assim você vê na Amazônia, você tem gente estudando coisas, computação quântica, porque é o que dá publicação e tal, mas ninguém está lá, eventualmente, estudando a questão da Amazônia, propriamente dita. Então, são essas distorções, né, que a gente tem, que, a meu ver, se resolveria com planejamento, fazendo incentivos de pesquisa diferenciado nas regiões do país, né? Você dá incentivos únicos para toda a região do país, vai ficar todo mundo estudando a mesma coisa, dá nisso, né? Então, embora eu acho que
as universidades públicas cumprem um papel muito importante, né? Porque senão ninguém estudaria nesse país, ninguém tem condições de pagar universidades de qualidade como tem lá, com o salário que nós temos, né, no Brasil. Quer dizer, é algo que muita gente comenta, a USP precisa cobrar. Não tem cabimento uma afirmação dessa, entendeu? Porque senão você não vai, aí vai ficar muito seletivo o curso. Só vai ter os ricos estudando e a população maior excluída desse processo. Quer dizer, agora, o grande erro foi, de fato, a proliferação enorme de universidades privadas, uma quantidade absurda. Porque, eu não sei se você acompanhou isso, mas foi Jarbas Passarinho que que abriu para a criação de universidades no Brasil, né? Regime militar, tá certo? Ele pegou-se universidades tão liberadas para abrir universidades, mas não nas capitais. Não se podia abrir universidade nas capitais. Então você vê, abriu aqui no estado de São Paulo, Mogi das Cruzes, em Santos, né? Sorocaba, Jundiaí, enfim. Mas em São Paulo era proibido. Em São Paulo era só USP. Né? Mas aí o que aconteceu? Na década de 80 lá, liberaram. Foi na época do Sarney. Foi. Aí, meu amigo, ficou... Abriu a porteira. E muitas universidades do interior fecharam. Por quê? O cara tinha que viajar, muitos alunos iam para Mogi à noite. Agora não precisava mais. Ele ficava aqui em São Paulo, Mogi lá ficou as moscas, né? Pode dizer. Então, tudo que é o problema de se planejar, estudar. Enfim. Não, aí vem um processo que supostamente esse é o nosso problema, né? Planejamento, né? Planejamento, mas também tem um complicador nos últimos tempos que me parece, poderia ser um facilitador, eu também não tenho, acho que não existe um consenso, mas o ensino à distância, né? Também que bastante dessas universidades, vamos dizer, que vieram por último e começaram a usar bastante, né? Mas isso aí também eu acho que atrapalhou um pouco. O ensino online, eu não sou contra não, viu, o ensino online. Até porque eu conheço iniciativas exitosas fora do país que são... É incrível. Você pega a universidade aberta lá da inglesa, dá um curso que você precisa ver como é que é. Altíssimo nível. Quer dizer, o problema todo é fazer as coisas com qualidade, com cuidado, com regulamentação, né? Não ficar fazendo a coisa sem planejamento, quem aparecer primeiro faz. É isso que acontece. Quer dizer, picaretagem você vai encontrar no ensino à distância e também no ensino presencial. No ensino presencial, entendeu? Né? Quer dizer, a picaretagem não depende da modalidade de ensino. Então, há de fato um preconceito grande da sociedade contra o ensino à distância, né? Então, fica difícil isso, de fato, vencer isso de uma forma rápida. Mas o ensino à distância pode cumprir um papel importante social, né? Mas tem que ser bem feito. A Univesp está se esforçando nessa direção. Ela tem bons cursos, eu já vi lá. Ela está se esforçando, eu tenho acompanhado, eu ministrei cursos lá para eles, fiz gravações de vídeos e tal, e às vezes um ou outro aluno me procura, porque você não tem contato com o aluno, né? Porque o professor grava a aula e prepara o material, aí os tutores que acompanham o aluno, né? Mas às vezes muitos me procuram, vem conversar, tá? Eu aproveito para conversar com ele, para saber. Você vê, os meninos aprenderam, estão tendo emprego bom, fazer o quê? Quer dizer, essas coisas acontecem, quer dizer, né? Se o cara quer fazer, ele faz. Enfim, isso aí é um negócio que, eu não sei, eu ainda acho que o ensino online vai ficar ainda
se tornou agora, por conta da Na pandemia, pandemia, uma né? ferramenta importante, Eu acho né? que sofisticou também, eu acho que se criou novos Sofisticou. meios aí, né? É, Mas a ideia é sempre ter um estudo híbrido, né? é, Agora, evidentemente, são as pessoas, né, entender que são instrumentos, né? são, Aí depende de quem está usando esse instrumento, né? sim. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mestre, eu acho que a gente poderia encaminhar, não quero tomar tanto seu tempo, mas eu gostaria de abrir aí um espaço aí para o senhor fazer. Evidentemente que a gente abordou vários assuntos aí, mas é claro que é um assunto bastante extenso, seu conhecimento também da mesma maneira, né? Mas eu gostaria de abrir um espaço aí para o senhor falar, eventualmente, algum tema que o senhor gostaria de comentar. Eu gostaria de comentar sobre a educação e engenharia mesmo. Quer Uhum. dizer, porque o que eu sinto é que nós estamos no momento em que nós temos uma regulamentação, a meu ver, adequada. As novas diretrizes curriculares foram lançadas em 2019 e elas contemplam, a meu ver, o que há de melhor na educação e engenharia. Quer dizer, o que eu acho que eu gostaria é que essas diretrizes nacionais curriculares sejam de fato levadas a sério, coisa que até hoje não foi feita nesse país. Em 2002, nós já tivemos uma diretriz curricular moderna, arrojada, que já contemplava competências, porque o relatório Boeing já tinha saído, o pessoal sabia disso, estava antenado, mas, no entanto, foram as diretrizes que não pegou. Não pegou. Uhum. Por quê? Por que não pegou? Tinha até razão. O processo de avaliação. Porque todas as escolas de engenharia, todas as escolas de ensino superior estão submetidas a uma avaliação. Se você tem que fazer a avaliação baseada nas diretrizes. Se você faz uma avaliação que não é baseada nas diretrizes, perde sentido. Então, as avaliações eram feitas mais para avaliar se a infraestrutura está boa, se de fato tem toda a questão da acessibilidade atendida, mas nunca nem se o conteúdo estava sendo dado, mas nunca se pensava em avaliar a competência. Então, de modo que a minha esperança é que isso aí, de fato, pegue. Eu estou animado com isso, porque eu estou vendo iniciativas importantes no Brasil, né? Em São Paulo, mais precisamente. Não vou falar da Poli, que seria covardia, mas eu vejo iniciativas, por exemplo, do INSPER, faz um curso moderno. A Mauá está fazendo um curso maravilhoso, né? A Mauá, ela tem, por exemplo, a parte de experimental, ela é global. O cara não faz experiências, o engenheiro eletricista, só Uhum. na engenharia elétrica. Então, por exemplo, o laboratório de engenharia de alimentos serve de instrumento para o pessoal de automação fazer experiências lá. Então, esse tipo de iniciativa diferente, que de fato deixa o aluno fica entusiasmado em mexer em algo que ele não conhece e trabalhar. Então, eu creio que nós vamos, daqui uns 4, 5 anos, que a minha estimativa é que as coisas já estão rodando bem, nós vamos estar com um curso de engenharia melhor, né? Então, um curso de engenharia em que o aluno tenha prazer de ir para a escola. Porque você sabe disso, que o único aluno que vai para a escola aborrecido é um aluno de engenharia. Ele vai para a escola sabendo que vai levar pancada, sabendo que vai apanhar, né? Sabendo que será punido se errar, coisa que não acontece com os demais cursos, né? Você vai, por exemplo, lá na faculdade de Direito, você vai lá com uma ideia, a ideia pode estar errada. Você é um contraditório, tem um outro que tem uma outra ideia, discute e todo mundo evolui, todo mundo aprende. Na escola de engenharia, o cara leva um zero e repete de ano, e o professor é bravo. Quer dizer, esse tipo de postura, né, dos cursos de engenharia, que precisa mudar. Quer dizer, isso mudando aí, de fato, eu vou sentir, ficar muito feliz aí, porque de fato é o que está faltando para a nossa profissão, né? É. Isso só para finalizar, mas o senhor entende que tem bastante gente, assim como o senhor, engajada assim, nesse processo, ou Ah, falta massa crítica? não, tem um contingente grande agora. Eu faço parte da ABENGE, né? Sim. Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Inclusive, eu organizei no ano passado o COBENGE. O COBENGE foi realizado, foi online, né? Mas eu fui o chairman do COBENGE,
E nós tivemos 800 participantes online. Quer dizer, creio eu, se fosse presencial, a gente poderia chegar a um número maior. Né? E ideias muito interessantes estão surgindo lá de técnicas de metodologias ativas, né, que de fato estão apresentando. E na Poli, eu, além de me preocupar com da parte de pesquisa com o eletromagnetismo, como eu aqui falei, eu tenho também um grupo que estuda a educação e engenharia. Então, professores estão defendendo teses sobre educação e engenharia lá para a gente agitar um pouco, né, a academia, com essas ideias aí. Então, é assim, Renato. Espero que você possa nos visitar lá um dia, quando tiver. Não, sem dúvida, mestre. Sem dúvida, será um prazer visitá-lo aí. E refazer eu tenho uns contatos lá na Poli, mas eventualmente a pandemia atrapalhou bastante o contato, né? Mas eu devo retomar esses contatos. Professor Cardoso, agradeço muito a sua atenção, suas palavras aí. Eu acho que trouxe bastante conteúdo, né, para discussão. Eu acho que é uma discussão longa, né, e que a gente pretende que seja tenha mais participantes. Esse canal que eu estou criando nesse momento aqui é uma dessas possibilidades, né, de discutir, de ver e de tentar criar também perspectivas e criar propostas aí, e que se articulem, que se conversem também, né, para a gente, e também, assim, tentar também, no máximo possível, fazer um contato pessoal, a gente possa restabelecer os vínculos aí mais pessoais aí, para a gente poder tomar uma caminhada, se reconhecer e poder se colaborar também um com o outro aí. Eu acho que isso é necessário. Tá bom, mestre? Eu agradeço muito a sua atenção. Agradeço aí. Agora nós estamos aí, a engenharia está com um grande desafio, que é justamente ajudar a cumprir as metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos que ser atingido até 2030, dos quais 70% ou mais se refere à engenharia, são impactados para a engenharia. Então, isso é uma coisa que as escolas também precisam insistir, ensinar, e iniciativas como essa que você tem aí, a meu ver, divulga esse tipo de necessidade. Um grande abraço, então, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, um abraço, mestre. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Até.